Nós queremos dar bom dia a todos que nos assistem em nosso momento. Nós estamos dando início ao nosso estudo da Palavra de Deus na Igreja Presbiteriana de Araras, na rua Júlio Mesquita. E temos aqui o privilégio de estarmos fazendo isso presencialmente. Eu vou pedir licença, eu estou a uma distância confortável e segura dos irmãos, tirar a máscara para que possamos estar falando de forma mais audível e até possamos estar captando. E nessa manhã, então, irmãos, nós estamos aqui e saudando também aos que estão presentes. Nós estamos já podendo ter alguma com norma de segurança, um número de irmãos presentes também aqui. E aqueles que estão pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, que eu estou aqui pelo meu Instagram, estamos transmitindo aqui. Hoje o mundo digital, a comunicação digital, nesses tempos de pandemia, alguma coisa que realmente cresceu muito e de alguma forma não tem volta. Precisamos estar utilizando essas ferramentas também na palavra, na pregação da palavra de Deus, na difusão das coisas de Deus, para que as pessoas possam então ter esse alcance. E é com grande alegria que nós estamos nesta manhã, neste domingo de 23 de maio. Queremos dar início então com um cântico. A Bíblia nos exorta que nós devemos adorar ao nosso Deus, a louvar o nosso Deus. E através agora do cântico, hino de número 10, nós vamos estar entoando e louvando ao nosso Deus. Cantemos então. Vou pedir à equipe que possa estar então liberando o som. As criaturas que Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, louvai-o, aleluia, do sol dourado a refugir, do lua em prata a reluzir, louvai-o, aleluia, aleluia. As bênçãos canta já, louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Os homens sábios e de bem, a todos proclamai também, louvai-o, aleluia, louvar ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, louvai-o, aleluia, Podemos assentar. A última estrofe deste cântico, deste hino diz: vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, o louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai e ao Santo Espírito louvai. E é nesse espírito que nós queremos nesta manhã estarmos aqui com os irmãos compartilhando o estudo da palavra de Deus. Vamos ter agora uma palavra de oração antes de iniciarmos o nosso estudo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós te rendemos graça, Senhor, porque o teu amor é infinito, o teu amor é imensurável por nós. E é graças a esse amor, e graças
as tuas misericórdias e a tua graça que podemos estar aqui, diante de ti, Senhor, como igreja, para te adorar e para te louvar. Porque é só através do teu amor nós podemos ter esse acesso a ti, Senhor. Libertos da escravidão do pecado, justificados perante a ti, Senhor. Da dívida que nós tínhamos devido ao nosso pecado, devido à transgressão, como temos estudado nesses últimos domingos, Senhor. Havia uma condenação para nós, mas através do teu amor, não nos é imputado essa sentença, Senhor. Através do teu Filho Jesus, na cruz do Calvário, Senhor, nós recebemos esta bênção, recebemos esta graça, Senhor. E assim podemos estar diante de ti. Que nesta manhã, Senhor, possamos mais uma vez estudar a tua palavra, entender esse mistério e esse ministério que é da salvação no teu Filho, na pessoa de teu Filho Jesus, Senhor. Para que possamos tomar posse realmente, Senhor, como os teus filhos e vivermos a vida que tens nos proposto. Nós choramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, as últimas lições nós temos estudado esta lição da revista Expressão, Evangelho e Poder. Eu não sei quantos tem, mas nós estamos aqui mostrando, e aqui na igreja nós, por ser uma lição já antiga, nós temos tido problemas da editora de estar fazendo a entrega normal. Nós estamos neste trimestre estudando já uma lição anterior, então talvez muitos irmãos tenham guardado em casa. E as últimas lições, e esse trimestre especificamente, estamos estudando sobre o livro de Romanos, talvez o maior tratado de teologia da Bíblia e do Novo Testamento. E é o apóstolo Paulo quem nos dá e nos informa esta mensagem poderosa do Evangelho, quando ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para as nossas vidas. As primeiras lições foram lições que falaram de forma dura com relação ao pecado. A lição 2, principalmente, a ira de Deus com relação ao pecado. E depois nós vimos também na lição 3, que foi as más notícias, porque tanto judeus quanto gentios são pecadores diante de Deus. Mas nessa lição de hoje especificamente, as notícias são melhores. Nós vamos estar falando sobre o tema da lição que o autor deu, amor declarado e manifestado. Amor declarado e manifestado, justificação em Cristo. Hoje nós vamos estar estudando como o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Criador dos seres humanos, Criador do homem, sendo o juiz também justo diante da criação, que determinou princípios de vida para as nossas vidas. E quando o homem, criado à sua imagem e semelhança, quebrou esses princípios, havia também esse mesmo Deus estabelecido princípios de que haveria consequências com relação à quebra desse princípio. E o princípio inicial, nós vemos que era da vida, da comunhão com Deus. O princípio era de estar em obediência ao nosso Deus, ao Criador. E quando o homem quebra este princípio, então este mesmo Deus que nós cremos que é um Deus de amor, mas também é um juiz justo, é um Deus justo e que estabeleceu consequências para isso. E aí nós vemos que na quebra deste princípio há a necessidade do estabelecimento da lei. Então a lei é quando o homem não consegue viver por princípios. Porque se vivemos por princípios, nós não precisamos da lei. Explicando melhor para você que está nos ouvindo neste momento. O princípio era da vida, era da obediência a Deus.
na sua vontade para estar vivendo em comunhão com Ele. E quando quebramos este princípio, Deus havia estabelecido que haveria necessidade da lei, que era a condenação, seria o salário, a consequência do pecado, da transgressão, do afastamento de Deus, seria a morte. Mas Deus estabeleceu também que nós deveríamos o princípio de o ter somente a Ele como Deus. Mas como o homem quebra esse princípio, ele precisa então da lei que diz: não terás outros deuses diante de mim. Deus estabeleceu o princípio que ele deveria adorar só a Ele, o próprio Deus Criador. Mas quando Deus quebra esse princípio, aí vem a lei dizendo: não farás para ti imagem, semelhança e etc. Ou seja, e quando eu falo de imagens, de idolatria, não estou falando simplesmente acerca de imagens especificamente, mas de ídolos que nós fazemos na nossa vida quando nós passamos a adorar uma série de coisas. Pessoas, adorar, idolatrar a fama, o dinheiro e tantas outras coisas. E quando quebra-se esse princípio, vem a lei dizendo: não farás para ti imagem e semelhança. O princípio é o da vida. E quando o homem quebra o princípio da vida, ele recebe a lei dizendo: não matarás. O princípio é da fidelidade. E quando o homem quebra o princípio da fidelidade, vem a lei dizendo: não adulterarás. E por todos esses princípios, então, quebrados pelo homem, Deus estabeleceu algumas leis, e que nós estamos estudando nesse livro de Romanos. E a lição de hoje vem agora de uma forma mais branda, dentro do que nós já estudamos nas lições anteriores, que é esse mesmo Deus que é um juiz justo, reto, mas é um Deus também de amor. E que Ele próprio, sendo o juiz que determina uma sentença, e essa sentença não pode ser mexida, não pode ser removida, não pode ser manipulada de forma alguma, mas Ele, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, Ele cumpre cabalmente essa lei, nos dando a possibilidade da salvação. A lei de que havia uma sentença de morte para todos nós, pela quebra da transgressão do pecado, Ele a transfere para o seu único Filho, Jesus. Então, na cruz do Calvário, esse mesmo Deus, esse juiz justo, Ele cumpre a sua lei. E aí nós vamos estar estudando hoje, quando diz amor declarado e manifestado, justificação em Cristo. O que significa isso? O texto que nós vamos estar estudando nesta manhã é o texto de Romanos, o capítulo 3, dos versos 21 em diante, chegando até Romanos 4, até o verso 25. Então, o capítulo 3 de Romanos, ele começa dizendo a justificação pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, é este princípio de que esse Deus, sendo juiz, Ele determinou uma sentença, mas Ele nos justifica. E nós vamos estar entendendo, nesse estudo dessa lição nesta manhã, que quando nós somos justificados, não quer dizer que nós nos tornamos justos, mas através deste ato de amor, desse próprio Deus, Ele nos declara justos. Há uma diferença em nós entendermos o que significa tornar justo, mas sermos declarados justos. Então, o texto de Romanos, no capítulo 3, e eu gostaria que você está em casa, acompanhando o nosso estudo, estivesse com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar caminhando através dos versículos e tentando explicar o significado e o que a mensagem nos diz. Então, ele começa dizendo: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então nós vemos aqui agora que havia a manifestação da justiça de Deus.
testemunhada pela lei e pelos profetas. Aí está se referindo ao Antigo Testamento. E quando a gente fala em justificação, eu me lembro que muitas vezes, na nossa vida, no nosso cotidiano, quando a gente fala em justificar, eu tenho certeza que muitos talvez vão se lembrar-se quando se fala em justificar os votos na eleição, quando você não pode votar, então você tem que ir lá na zona eleitoral, se você está fora do seu município, fora da sua cidade, e numa época, num dia de eleição, e você tem que ir lá justificar por que você não está votando. Isso aí é dentro da nossa lei, aqui no Brasil, isso é possível fazer. Primeiro porque a lei diz que todo brasileiro ou brasileira maior de 18 anos tem o dever de estar votando, tem o dever de estar cumprindo essa exigência da lei brasileira, que é o voto durante uma eleição municipal, estadual ou nacional. E aí quando você vai ter que justificar você não estar votando, você tem que de alguma forma fazer alguma coisa. Você tem que estar lá na zona eleitoral, de onde você está, de algum lugar, ou pelo correio também você pode fazer isso. Hoje pela internet, nessa questão aí da pandemia e a questão da digitalização também do processo, nós podemos também fazer a justificação, mas tem que ser feita uma justificação. Nessa situação, você está se auto-justificando. Uma outra ideia também que a gente tem de justificação é quando, por exemplo, um trabalhador precisa faltar ao seu serviço. Na grande maioria das vezes, por um problema de saúde. E aí, quando ele vai ao médico, ele é atendido pelo médico, o que ele faz? Ele pede um atestado. Para que serve esse atestado? Esse é o instrumento que ele vai estar justificando no seu trabalho, justificando para o seu patrão, que ele faltou porque havia um motivo. Ele estava doente, ele precisou passar em consulta, ele foi internado, ele passou por uma cirurgia. Então ele está justificando. Isso é uma forma de estar justificando. E aí nós vemos dentro desse processo que na realidade é uma autojustificação. Ele próprio se incumbe de produzir a sua justificação. Mas muitas vezes há algumas outras situações também de justificação. De quando você tem que ir a um banco, por exemplo, em que você é devedor, que você tem uma dívida, e lá você tem que muitas vezes justificar porque você atrasou o pagamento da dívida. Muitas vezes essa dívida ela é muito grande. E é uma dívida que muitas vezes você pensa que talvez você não vai ter condições de pagar essa dívida. E nós sabemos muitas situações na vida de muitas pessoas que às vezes vão se endividando e não conseguem, nem mesmo indo ao banco, por exemplo, diante do gerente, diante de alguém do banco, um funcionário do banco, você não consegue justificar, porque a justificativa seria você dizer que não consegue pagar, mas o banco vai cumprir, vai executar uma sentença que é da cobrança daquela dívida que você tem que dar. E aí muitas vezes nessa situação você não tem como se justificar. A única maneira é se alguém fosse lá no seu lugar e pagasse a sua dívida. Mas aí já não seria você que estaria se justificando. Como no exemplo que eu dei de justificar um voto, como eu dei quando você vai se justificar quando você consegue um atestado médico. E é essa ideia que nós vamos estar vendo no estudo dessa manhã sobre a doutrina da justificação. E nós vemos que essa doutrina da justificação, ela está presente em vários trechos da carta de Paulo aos Romanos. E nós vemos que essa doutrina, ela foi muito importante para a reforma protestante. Em nossos dias, poucos conseguem entendê-la e explicá-la corretamente. E é isso que nós queremos nesta manhã, aos poucos, caminhando no estudo, estar falando com você que está em casa, para que você possa entender a grandiosidade deste amor, deste Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, mas por um descumprimento nosso,
em que Ele estabeleceu normas para a nossa vida de relacionamento com Ele. E quando o homem quebrou as normas deste relacionamento, esse mesmo Deus havia estipulado algumas normas de descumprimento. E nós vemos lá no livro de Gênesis, já bem no início da leitura, de quando nós estamos vendo esta relação com o Criador, quando Deus começa a estabelecer ordenanças de convívio, e aí nós vemos em Gênesis 2, no capítulo 2, nos versos 16, quando Deus diz: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então estava aí um princípio, de que havia o princípio da observância da vontade de Deus, de uma ordenança de Deus para que o homem não tocasse naquela árvore. Porque se ele tocasse, se ele comesse, ele teria consequências. E a consequência seria uma lei que estaria já implícita nisso, que era que certamente ele morreria. E aí, nós chegamos agora aqui no estudo de Romanos, e o primeiro tópico da nossa lição é ação divina ou humana? Essa justificação é uma autojustificação ou é uma ação divina que nos justifica? Que não nos torna justos propriamente dito, mas nos declara justos diante desse próprio Deus. E a Escritura aqui exclui, então, qualquer possibilidade de o homem se auto-justificar. Precisamos ter isso muito em mente e muito claro na nossa vida, na nossa relação com o nosso Deus, que é impossível o homem se auto-justificar e de se salvar da condenação do pecado. Romanos, no capítulo 3, nos versos 20, nos diz: visto que ninguém será justificado diante dele, nosso Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Deus, no entanto, comunicou um ato de amor e graça que garante um futuro glorioso para os seus eleitos: a justificação. E essa doutrina que nós queremos estar entendendo nesta manhã de forma mais aprimorada. E em Romanos, então, no capítulo 3, dos versos de 21 a 29, Paulo usa o termo grego, e aí eu vou ler aqui, no meus rascunhos aqui, o termo grego é dikaiosuni, pelo menos eu estou lendo assim, não sei se pronuncia-se assim no grego, mas a palavra no grego, o termo grego, chama-se dikaiosuni, que não significa tornar justo, mas declarar justo. Então, nesse sentido, a justificação deve ser entendida como um ato no qual Deus declara judicialmente uma pessoa justa aos seus olhos. Então, dikaiosuni significa não que nós nos tornamos justos, mas que nós somos declarados justos por Deus e nos tornamos justos assim diante dos seus olhos. Então o texto de Romanos 3, dos versos 21 em diante, nós lemos. Então eu gostaria que você estivesse em casa. Eu já na primeira aula que eu dei nesse trimestre, eu falei: olha, vamos estar lendo a Bíblia, vamos estar entendendo, vamos estar confrontando o que nós estamos falando aqui. Porque a própria Bíblia exorta que nós precisamos estar conferindo. Não é porque uma pessoa está pregando, está falando, está explicando a Bíblia, que você não possa lá estar também procurando, lendo e entendendo o que está sendo dito. Em capítulo 3 de Romanos diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus,
testemunhada pela lei, pelos profetas. Justiça de Deus mediante a quê? A fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então nós vemos aqui, já no versículo 22, que essa justiça de Deus, nós podemos alcançá-la, mas mediante a quê? A fé em Jesus Cristo, para todos. Então, isto é uma bênção, é um presente, é uma graça que é para todos e sobre todos, mas aqui há uma condição: para todos os que creem, porque não há distinção. Então aqui nós precisamos entender, irmãos, que há necessidade de um ato de crer. Embora nós saibamos também que até mesmo esse crer não depende de nós. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos. É o próprio apóstolo Paulo também falando aí agora a igreja de Éfeso, que pela graça sois salvos mediante a fé. Mas ele diz, mesmo sendo mediante a fé, isto não vem de vós. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, ou seja, para que a glória não seja da pessoa dizendo: eu tenho muita fé, então eu com a minha fé, eu consegui alcançar essa graça. Nem mesmo essa fé, a Bíblia, as Escrituras nos dá conta, nos informa que até mesmo essa fé, ela nos é dada por esse Deus que nos ama. E aí o texto continua do verso 23 do capítulo 3 de Romanos. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a Escritura diz que todos pecaram. O capítulo 3, no verso 10, também nos diz a mesma coisa. Como está escrito: não há justo nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, verso 11... verso 12, perdão. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então a Bíblia nos dá a informação cabal de que todo homem, todo ser humano é pecador e precisa, carece e necessita da glória de Deus. Mas aí o verso 24, Paulo diz: sendo justificados gratuitamente. Então essa justificação, ela é gratuita. Não depende até mesmo da minha fé, embora está implícito aí a eu crer. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E aí nós vemos a apresentação do Filho de Deus. João 3,16, talvez poderíamos dizer que num sentido da salvação, é o resumo deste plano, deste propósito de nos declarar, melhor dizendo, justos. Quando diz lá o texto: porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou a mim e a você de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, observem, irmãos, que está intrínseco, não há como nós nos separarmos dessa verdade, dessa realidade, de que Deus é um juiz justo, cumpridor da sua palavra, mas também é um juiz, é um Deus de amor, que Ele providencia para que a sua lei seja cumprida cabalmente, mesmo que nós não tenhamos que cumprir essa lei de uma certa forma, porque Ele transfere essa sentença, seu Filho assume a nossa culpa na cruz do Calvário. E aqui nós vemos então que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação
mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que é que o verso 25 aqui está falando? Ele está falando porque nós hoje vivemos na graça. Ou seja, Jesus já veio, já morreu na cruz do Calvário, já pagou os nossos pecados, já recebeu a sentença que nos era para nós pagarmos. Mas haviam aqueles homens que pela fé creram que isto ainda haveria de acontecer. Nós temos uma vantagem, se nós podemos pensar, com relação àqueles que creram em Deus antes da vinda do Senhor Jesus e da sua vida e morte, porque eles criam apenas uma coisa que iria ainda acontecer. E nós já temos o conhecimento deste ato maravilhoso de Deus, que é em nosso lugar o pagamento da sentença. E aí nós somos declarados justos. Então nós vemos que o verso 25 está se referindo àqueles que antes, tendo em vista o verso 26, a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador mediante daquele que tem a fé em Jesus. Então nós vemos aqui que dentro desse sentido, essa justificação aconteceu por intermédio de Jesus, o justo. É o que nós vemos em 1 João 2,1. Por meio dele, Deus faz uma transferência legal, atribuindo a nós a justiça divina. Por causa, então, dessa transferência, a imputação da justiça de Cristo a nós. Ou seja, nós somos declarados justos, apesar de ainda sermos pecadores. Então nós precisamos também entender isso, que embora declarados justos, nós ainda somos pecadores. Essencialmente, nós continuamos pecadores. Mas aí vem novamente uma ação de Deus na nossa vida, porque Deus nos reveste, nos envolve com a justiça de Jesus, declarando-nos justos e tornando-nos aceitáveis em sua presença. E esta então é a boa nova do Evangelho. Deus nos declara justos, embora sejamos pecadores. Vamos ver lá o que diz Romanos 5, nos versos 8 e 9, quando nós lemos: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Essa ira que nós estudamos na lição de número 2. Então nós vemos, irmãos, ainda Efésios 2, 1. Efésios 2, no capítulo: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, nós estamos já condenados, sentenciados em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Então, nesse processo, Jesus é tanto o justo como o justificador. O verso aqui então, dando continuidade ao texto de Romanos, os versos 26 então em diante, ele começa dizendo: tendo em vista da sua manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Foi ele, Jesus, o Filho de Deus, quem satisfez, ou seja, foi ele a exigência da justiça divina. Foi o próprio Senhor Jesus. Não que Jesus tenha argumentado eloquentemente, ou seja, convencido ao Deus Pai a não nos condenar. Não foi isso que aconteceu. Tanto para o Pai como para o Filho, nós somos merecedores da condenação eterna. Ou seja, o pecado precisa ser punido. Isso é justiça. Mas Jesus recebeu a ira divina e sofreu em nosso lugar. A ira divina significa a sentença, porque havia uma sentença determinada.
Lá no Gênesis, como nós lemos, quando foi dito que se transgredisse aquela ordenância, certamente o homem morreria. Então nós vemos que todo o trabalho para nos salvar foi feito por Ele. Sem Cristo, ninguém pode ser justificado. É o que diz o verso 28 aqui então. Aliás, um pouquinho antes, no verso 27, nós vemos: onde, pois, está a jactância? Ou seja, onde é que está esse orgulho? Foi de todo excluído. Por que lei? Das obras? A Paulo pergunta. Não, pelo contrário, pela fé. E aí nós vemos no verso 28 de Romanos 3, se você estiver acompanhando na sua Bíblia. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Observem, gravem, meditem nesse versículo, porque ele é muito importante para o entendimento dessa grande realidade do Evangelho Salvador. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E aí daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de obras. Mas, então, irmãos, nós vemos que sem Cristo ninguém pode ser justificado. Mas aí o segundo tópico da nossa lição hoje, ainda falando sobre ação divina ou humana, nós vamos fazer uma rápida abordagem sobre graça, fé, ou se há necessidade ainda de alguma cooperação nossa. Então nós vemos que no meados do século XVI, em reação à reforma protestante, nós vemos que na sexta sessão do Concílio de Trento, a igreja romana na época reafirmou o seu entendimento acerca da doutrina da justificação, ressaltando que ao olhar para nós, Deus não nos dirá que somos justos, até que veja realmente que nós somos justos. E aí, dentro desse contexto, nós vamos estar vendo que como a igreja, naquele ponto, naquele momento da história, em que aconteceu inclusive a reforma protestante, quando Lutero, ele lendo a palavra de Deus, quando ele se depara com essa realidade que Paulo fala sobre o Evangelho e sobre a justificação, quando ele entende que pela graça e somente pela graça nós somos salvos, que não há necessidade de mais nada. Mas a igreja daquela época, ela vinha com um pensamento, e isso foi inclusive reafirmado nesse concílio, de que havia a necessidade muitas vezes de alguma complementação, uma ação humana, que seria, por exemplo, todos nós que já estudamos lá nos bancos escolares, quando vemos o estudo da reforma protestante, não nas igrejas, mas nos nossos bancos escolares mesmo, em que nós vemos que havia a venda de indulgências. Havia a ideia de que o homem, ao morrer em pecado, ele poderia ter um estágio para alcançar a graça do céu, passar, por exemplo, por um purgatório. São todas ideias contrárias às Escrituras com relação a isso. Ou seja, o homem não pode, não tem como fazer nenhuma atitude, nenhuma ação, nenhuma obra para conquistar a salvação. A salvação é meramente e totalmente através da ação única e exclusiva do próprio Deus. E aí nós vemos que então, com relação a essa ideia de que se possa fazer alguma coisa, o ensino bíblico é muito diferente de tudo isto. Tanto no modo de definir justificação, como nas condições que apresenta para ela. As Escrituras deixam claro que o instrumento pelo qual somos trazidos a um relacionamento com Cristo é a fé e não as obras. Essa fé é um dom divino. Efésios 2, 8, 9, como citei há pouco. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E a tendência natural do homem, observem bem, a tendência natural do homem, por causa do pecado, é correr para longe de Deus.
O que aconteceu lá no Gênesis quando Adão tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal? Nós vemos que ele, primeiro a emoção humana que nós vemos, e de alguma forma, e isso de forma genética foi transferida para todos nós, foi o medo. E ele foi se esconder de Deus, ele se afastou de Deus. Então nós vemos que a tendência natural do pecado é correr, é se esconder, é ficar longe de Deus. Mas nós vemos que em Cristo Jesus, essa natural, então, disposição de apostasia e tentativa de fuga do homem é radicalmente mudada para sempre. Ou seja, o homem natural, corrompido pelo pecado, não tem a menor possibilidade de cooperar com a sua salvação. O homem natural, corrompido pelo pecado, não tem a menor possibilidade de cooperar com a sua salvação. Para um trabalhador, o seu salário não é de graça. Ou seja, não é favor. Romanos 4, agora então já adentrando o capítulo 4 também, que é o tema e texto da nossa lição hoje, diz: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. O que ele está querendo dizer isso? Se um homem trabalha para livrar-se da ira divina, e esse trabalho de alguma forma possui alguma validade, então ele merece a salvação. Mas o que nós vemos que não adianta, porque não é através de obras, não é através de trabalho. E aí nós vemos que ainda no texto que nós estamos estudando ainda, esta realidade da salvação, de justificação pela fé em Jesus, que nós vemos aqui, e que foi citado a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção. Ela abrangeu não só aqueles que vieram e que nascemos após a vinda de Jesus a este mundo, mas aqueles que nos antecederam. E aí nós temos que nos remeter ao Velho Testamento. E aí nós temos a citação e o entendimento de alguns como homens, como Abraão e Davi, o rei Davi, nesta confirmação de que eles também alcançaram essa graça, esperando contra a esperança, ou seja, esperando ainda que haveria de acontecer. Então nós vemos que a salvação sempre será resultado da justificação. Embora essa doutrina seja apresentada, então, de modo mais claro aqui no Novo Testamento, ela também já havia sido anunciada no Antigo Testamento. E isso é comprovado pelo fato de que a carta aos Romanos faz referência a Abraão, por exemplo, e como exemplo de alguém que foi justificado pela fé e não por obras. No período do Antigo Testamento, os crentes olhavam com fé para o futuro, para a promessa da vinda do Messias. Ou seja, Jesus ainda não havia vindo. Então eles precisavam olhar confiadamente de que isso seria uma realidade que aconteceria. Do período do Novo Testamento para cá, o cristão, então, já olha para o passado, diferentemente daqueles do passado, homens, servos de Deus do passado, como Abraão e como Davi, que nós vamos estar citando. Ou seja, nós olhamos agora para o passado. E, ou seja, para a morte e ressurreição de Cristo. Em ambos os casos, a fé é uma exigência divina. A fé foi uma exigência divina para Abraão e todos que nos antecederam lá no Velho Testamento, como hoje também é uma exigência para nós, que já olhamos para o passado e não precisamos olhar para o futuro como eles olhavam. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e a justiça divina lhe foi atribuída. É o que diz o verso 3 aqui, de Romanos 4. Pois que diz a Escritura? Paulo pergunta. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Imputado, creditado para a justiça. Então, esta
é a ideia aqui que nós temos de que a justiça foi porque Abraão creu. Nós vemos também essa referência a Gênesis, em Gênesis 15. Ou seja, quando nós começamos a estudar a vida de Abraão no Velho Testamento, e nós chegamos em Gênesis 15, no verso 6, diz: então conduziu até ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Lá em Gênesis. E nós vemos então Abraão aqui, um homem de Deus, sendo justificado. Essa justificação ocorreu antes mesmo da circuncisão. E o que tem a ver a questão da circuncisão? Eu costumo brincar muitas vezes que Abraão foi meu colega de profissão, porque ele foi o primeiro urologista na história humana, pelo menos relato bíblico. Porque quando Deus estabelece como uma norma na sua aliança da circuncisão, que nada mais é do que uma cirurgia de fimose. E isto tornou-se como um ato simbólico, ou seja, desta relação dele com Deus. Assim como hoje nós temos, por exemplo, o batismo. E aqui o texto está falando dessa questão quando diz: aconteceu antes mesmo da circuncisão. Quando Deus chamou Abraão, e Abraão começou a seguir a Deus e acreditou e creu em Deus, e todo o que Deus propunha e falava para ele como uma promessa de que ele seria um homem, pai de muitas gerações e famílias e uma numerosa nação na face da terra, ele ainda não havia sido circuncidado. Porque se nós voltarmos lá no capítulo 12, porque é no capítulo 12 que nós vemos quando Deus chama Abraão. Quando ele diz: sai da tua terra, da parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Aqui, Abraão estava na Caldeia, estava lá em Ur, numa outra cidade. E só então no capítulo 17 é que nós vamos ver que Deus já então muda o nome de Abrão para Abraão, estabelece a circuncisão, estabelece essa aliança. Então mesmo antes disso, essa justificação ocorreu na vida de Abraão. Então desse modo, a circuncisão não foi um meio, ou seja, pelo qual Abraão foi salvo, Abraão foi justificado. Mas o selo que atestava que ele havia sido declarado por Deus como justo, como salvo. Não foi por intermédio então da lei que Abraão e a sua descendência foram justificados, mas pela fé. E é isso que nós vemos então no verso de número 13, quando nós vemos, não foi por Romanos 4, o texto que nós estamos nessa manhã estudando, irmãos. Estou falando sempre para aqueles que às vezes de repente adentraram, ligaram agora o seu aparelho, está nos acompanhando pela internet. Estamos estudando hoje o capítulo 3 e 4 de Romanos, falando sobre a justificação, ou seja, do homem perante Deus e a sua salvação. Então o verso 13 diz: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então nós vemos que dentro desse sentido, Abraão creu na promessa divina, quando o esperado seria não acreditar, levando-se em conta seu corpo enfraquecido e envelhecido e avançada idade e esterilidade da esposa. O que significa isso? Quando Deus chama Abraão para ele sair da sua terra, que ele iria para uma terra que ele haveria de mostrar, que Abraão tornar-se-ia o pai de uma numerosa nação, Abraão já era de idade, 100 anos de idade. Sara, sua esposa, era estéril. Então, apesar disso, o texto diz então, por conta disso, o texto diz: pois se os da lei que são herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. Melhor dizendo, o texto, como lhe foi atribuído, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso,
para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então nós vemos aqui que dentro desse contexto que nós vemos aqui, quando Abraão ainda, no seu corpo envelhecido, enfraquecido, e aí eram os versos 19, e sem enfraquecer na fé, e embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, ora, Abraão foi considerado justo por Deus, não em razão de qualquer atitude de justiça inerente a si mesmo, mas simplesmente porque creu nessa promessa. O ensino, então, sobre justificação também é elucidado com uma menção ao rei Davi. Quando aqui em Romanos 4, nos versos de 6 a 8, nós vemos: é assim também que Davi declara ser bem-aventurado, ou seja, feliz o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado, feliz aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Verso 8, bem-aventurado, feliz o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, ou seja, acreditará pecado. Ou seja, fazendo Paulo alusão e pegando lá o Salmo 32, Romanos afirma que a felicidade, ou seja, a felicidade reside naquele a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. É o que nos diz o Salmo 32, 2, que nós lemos. O Salmo 32 diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo, em cujo espírito não há hipocrisia, em cujo espírito não há falsidade, em cujo espírito não há engano. Neste salmo, então, o termo hebraico traduzido por atribui é o mesmo usado em Gênesis 15, 6, ou seja, imputar, que é creditado. Assim, nós notamos a harmonia das Escrituras entre o Novo e o Velho Testamento, o que é nos relatado no Novo e no Velho Testamento. Tanto as narrativas do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números, ou seja, e quanto à poesia dos Salmos, é possível perceber a doutrina da justificação somente pela fé. Mas aí nós vamos estar chegando já ao último tópico dessa lição desta manhã. Dívida quitada. É o que vai nos falar agora Romanos 4, dos versos 23 e 25. O que diz lá? E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, nos será acreditado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. O verso 25 é muito importante. Leia de novo, observe, acompanhe. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões, o nosso pecado, os nossos delitos, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, no contexto da explicação que nós vemos aqui, de que Abraão não foi justificado por obras, emergiu uma expressão já presente no Antigo Testamento: imputação. Gênesis 15, 6, o Salmo 32, 1, o Salmo 106, 31. Ou seja, na argumentação do apóstolo Paulo, esse conceito explica não apenas a salvação de Abraão, mas também
a salvação do cristão. A salvação minha, a salvação sua, a salvação de todos nós. Ou seja, existem expressões que fazem parte do nosso cotidiano e ajudam a entender a imputação, a acreditação descrita por Paulo, pelo apóstolo Paulo. Você certamente já usou termos do tipo colocar crédito no celular, depositar na minha conta bancária, computar os meus dados, e por aí afora nós poderíamos estar dizendo. E quando nós trazemos esse assunto para a realidade, e o assunto que nós estamos falando aqui é acreditar a nosso favor, é depositar, ou seja, o que haveria de ser cumprido dentro do juízo e da lei de Deus, que era a sentença. Nós precisamos ser creditados, ou seja, para que nós fôssemos declarados justos. Enquanto o nosso pecado é creditado a Cristo, ou seja, ele recebe sobre si a sentença, a Cristo, a sua retidão é imputada, creditada a nós. Observem, há uma troca, há uma transferência. Ou seja, observem, enquanto o nosso pecado é creditado a Cristo, colocado sobre ele, a sua retidão é imputada, a sua retidão é creditada para nós. Foi isto o que ocorreu com Abraão. Foi isto que acontece conosco quando nós, pela fé e simplesmente pela fé e por mais coisa nenhuma, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus que veio com a missão de creditar sobre nós a sua justiça e creditar sobre ele o nosso pecado. É importante notar, então, que Deus quis nos ensinar essa verdade e que a história virou texto escrito por nossa causa. Os versos 23 e 24 nos dão conta disso. Para que soubéssemos que a justiça de Cristo também é imputada àqueles que creem. Ou seja, a justiça de Cristo é creditada àqueles que creem que ele morreu, que ele ressuscitou dentre os mortos. É o que diz o verso 24. Mas também por nossa causa, minha e sua, posto que a nós igualmente nos será imputado, nos será creditado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor. Na cruz, Jesus ofereceu a sua vida em favor de seu rebanho. Aí uma alusão, Jesus, o bom pastor. O pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ofereceu a si mesmo em perfeita retidão, tomando sobre si o pecado meu e seu, do seu povo. Se Jesus estivesse permanecido na morte, nós não seríamos justificados. Mas nós vemos que Jesus venceu a morte. Contudo, o Pai ressuscitou e ao fazer isso, ele aceitou o sacrifício do Filho como pagamento da nossa dívida. A gloriosa ressurreição de Cristo deixa claro que Deus aceitou o pagamento total da dívida moral que nós tínhamos com Ele. É isso que significa propiciação pelos nossos pecados. Que Romanos 3, 25 diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça,
por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Por isso, o sangue não precisa mais ser derramado. Está pago. Por isso, não há necessidade mais de sacrifícios de animais. Está pago na cruz do Calvário. Nada mais temos de que pagar. Está tudo pago. E então, tendo realizado a sua obra, o Filho, Jesus, retornou para a morada do Pai. E aí é o que nós vemos no livro de João, no capítulo 14, quando ele, ao falar com os discípulos, ele deixa claro que estava pago e que ele diz, no capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Porque passamos a ter o direito, novamente, de estar junto do Pai. Não no Éden, lá do Gênesis, mas agora na casa do Pai. Um retorno novamente à casa do Pai, porque Jesus pagou a sentença. E Ele nos dá esse direito. E ainda em Atos, no capítulo 1, os versos 9 e 11, nós vemos: dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. E aqui nós temos uma nova realidade para a nossa vida. A partir de recebermos, de sermos declarados justos, nós nos encontramos meio que na situação daqueles cristãos, daqueles crentes, daqueles homens de Deus lá do Velho Testamento, que viveram a esperança e creram que o Messias viria. Agora, também nós passamos a viver por uma esperança que o Messias virá novamente, porque o texto bíblico está dizendo que ele voltará. Do mesmo modo como viste subir, do mesmo modo ele vai voltar. Então nós precisamos estar agora vivendo essa esperança. Por sua perfeita obediência, a alegria, ou seja, a bem-aventurança, a felicidade eterna era a justa recompensa de Jesus. Foi essa recompensa que ele trocou pelo nosso pecado. É o que diz o verso 25 do Romanos 4. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Anunciar a morte e ressurreição de Jesus até que ele venha, também é celebrar a justificação pela fé que dele recebemos. A justificação é, ou seja, a manifestação do amor de Cristo pelo seu povo escolhido. Por isso, o título da nossa lição hoje: amor declarado e manifestado. Não se trata de um mero sentimento romântico, mas uma ação redentiva, uma ação expiatória, sacrificial, mas de consequências eternas.
Lutero, segundo Lutero, esse tema é o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai. Se a igreja não o compreende bem, deixa de ser uma igreja autêntica. Se a igreja nega ou obscurece a doutrina da justificação somente pela fé, ela fica desorientada e em sua tarefa de glorificar a Deus e anunciar as boas novas da salvação. Você percebe, então, a ligação da doutrina que nós estudamos nesta manhã, da justificação com que a Bíblia ensina sobre a morte, a ressurreição de Jesus? Ao participar, por exemplo, da comunhão, da ceia do Senhor, reflita sobre essa doutrina, para que nos foi dado a orientação, a ordenança de que nós repetíssemos aquele ato simbólico de relembrar a morte e ressurreição de Cristo até que Ele venha. E esta é a missão da igreja hoje. Esta é a missão minha e sua hoje, nos nossos dias. Nós podemos dizer que nós somos essa geração, eu diria a geração da pandemia. Talvez se a gente for ver na história, há às vezes a alusão de muitas gerações, em alguns outros lugares, né? A geração que foi passada, por exemplo, nos Estados Unidos, da guerra do Vietnã. Há até uma música que muitos cantam hoje, que diz daquela geração que cantava: eu era um garoto que amava os Beatles e os Rolling Stones, até que um dia ele foi chamado para uma guerra. E a música vai cantando sobre essa geração. Eu acho que essa geração que nós vivemos, essa pandemia que tem levado, e tantas pessoas têm morrido, muitas vezes sem ter tido o entendimento e o conhecimento dessa grande verdade, deste grande amor e dessa esperança de realmente uma vida que não se limita só a esta vida aqui, essa dimensão aqui, mas que há uma continuidade de uma outra vida. Mas para que nós possamos alcançar isso, nós precisamos cumprir essa lei que o próprio Deus colocou, que era da condenação eterna. Mas, ao mesmo tempo, precisamos nas nossas vidas cumprir essa lei, mas não em nós mesmos, mas no entendimento que é Cristo que cumpre em nosso lugar. E quando Ele cumpre, quando Ele nos declara justos, aí Ele nos dá direito a essa vida eterna, a essa continuidade, e essa bem-aventurança e essa felicidade. Essa geração da pandemia, hoje, em que nós estamos vendo tantas pessoas morrerem, e talvez nós não sabemos nem nós mesmos amanhã ou depois se possamos ser afetados, contaminados por esse vírus. Como é que está a nossa vida com Deus? Fomos declarados justos através e mediante a fé? Porque Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Que nós possamos, nesta manhã, neste domingo, estarmos pensando como uma geração que está diante de uma realidade hoje muito grande, que é a questão da morte na vida de muitas famílias, de muitas pessoas. Mas nós possamos estar apresentando também uma outra realidade para as pessoas. Não a do vírus, não a de uma pandemia que está ceifando vidas, mas de uma história, de uma realidade, de um evangelho que está nos dando vida e não morte. E direito a essa vida não só aqui nessa dimensão, mas uma dimensão eterna, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe,
Torne-se um propagador, então, dessa mensagem. Através do seu conhecimento que você tem nessa manhã que você teve. Que tantas pessoas, muitas vezes, tocam e falam de Deus, às vezes, com você. E você, às vezes, não para um pouquinho e fala: como é que está a sua situação? Como é que está a sua situação com o chefe lá em cima? Eu brinco muitas vezes com os meus pacientes. Quando eu quero falar de Deus, eu falo: olha, eu vou fazer a minha parte na cirurgia que eu vou estar ali fazendo, mas vou fazer todos os processos que são necessários para garantir que a cirurgia seja um sucesso. Mas a palavra final é do chefe lá em cima. E aí eu pergunto: como é que está a sua situação? Como é que está a sua situação com Ele? Você está salvo? Você já está declarado justo pela morte e ressurreição de Jesus, e você vive por essa fé, ou vai morrer sem essa fé? Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos estar encerrando a nossa lição nesta manhã. Vamos ter uma palavra de oração e assim nós estaremos encerrando. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós te rendemos graças, porque pela morte de teu Filho, nós fomos e somos declarados justos diante de ti, Senhor. Está pago a nossa dívida, está paga a nossa sentença de que nos era e que nós éramos devedores em Jesus. E nós te agradecemos porque tu és esse Deus que é justo, mas também é um Deus de amor. E que não mexeu 1 milímetro sequer na tua sentença, mas a fez cumprir de forma cabal, mas de uma forma extraordinária, maravilhosa, que nos tornou e nos declarou justos, Senhor, quando a nossa sentença foi transferida, Senhor, para teu Filho. E é a partir deste momento, Senhor, quando nós cremos nesta realidade do Evangelho, nós adquirimos a nossa salvação. E estamos então livres e podemos chegar diante de Ti e dizer que está pago porque nós cremos no Teu Filho Jesus. Que essa realidade possa a cada dia estar mais presente nas nossas vidas e que nós consigamos, ó Pai, transferir para outras pessoas também essa realidade, contando essa história, falando dessa história e levando essa mensagem, Senhor, que é transformadora, que é pagadora da nossa dívida e que nos dá direito a uma vida aqui ainda em abundância, porque Jesus diz que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, Senhor. Mas também além, Senhor, desta vida, que é a vida eterna contigo. A volta para estar junto de Ti. Nós choramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um bom domingo a todos.